E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje eu queria compartilhar uma reflexão, uma meditação que eu tenho feito nesses últimos dias, principalmente nas férias. Acho que o começo do ano é um período propício para que a gente possa depurar um pouco e relembrar tudo aquilo que a gente vem fazendo, para que a gente possa ter mais consciência, mais poder de escolha e principalmente não sofrer tanto com as nossas decisões. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que é habitual aqui no canal. Eu tenho trazido para quem acompanhou os vídeos passados algumas biografias, algumas histórias relacionadas ao passado da medicina, aos acontecimentos, às descobertas. Então eu gostaria hoje de fazer ter uma proposta diferente. O vídeo vai ser um pouco mais calmo, mais lento do que o habitual. Eu tento imprimir um ritmo um pouco mais acelerado, até porque eu sei da rotina do estudante de medicina, de enfermagem, de nutrição, biomedicina, enfim, todas as áreas relacionadas à saúde, que acredito ser o principal público aqui do canal, embora outros curiosos ou amantes das artes, das humanidades possam também estar aqui para tentar, de alguma maneira, entrar em contato com esses grandes mestres e cientistas e às vezes não tão virtuosos que passaram na Terra, mas deixaram seu legado, seus conhecimentos, e é o que eu estou tentando trazer aqui nesse canal. Hoje, essa meditação ela será totalmente balizada, totalmente guiada por uma poesia do Dr. Armando Lara, um médico argentino. E é uma poesia que eu escutei logo que eu comecei a estudar medicina, né? Uma poesia que ela instala o estudante ou o já graduado ou o médico experiente na vida real, concreta do médico, né? Dos princípios, dos valores que guiam a prática médica. Eu não estou aqui de alguma forma querendo imprimir uma regra de dizer o que eu acho certo para todos, não é exatamente isso, mas é evidente que a medicina ela, ela está associada a alguns princípios, né, da beneficência, a gente querer fazer o bem para o próximo, né? Não querer de nenhuma maneira reduzir ou de alguma maneira enfermar uma pessoa, né? Seria o contrário, né? A medicina ela tenta ter essa característica de cura. E hoje, então, como eu estou comentando, eu vou trazer essa reflexão. Vai ser um pouco mais lento quem tiver mais apressado, quem tiver coisas para fazer e tiver que estudar algum conteúdo mais técnico e objetivo. Já aviso que não vai ser o vídeo de hoje. Então, quem tiver paciência, quem tiver a fim de fazer essa meditação, que permaneça aí para a gente poder extrair dessa poesia, né, que a poesia se chama Ser Médico é Fácil em português, ela é em espanhol e agora eu vou daqui um pouco trazer ela para que vocês conheçam, quem já conhece que retome o contato com ela e vamos tentar extrair dela o melhor que a gente pode. Então, ser médico é fácil, então é bem um nome bem provocativo, né, porque aqueles que estudam medicina, ou aqueles que já se formaram, ou as pessoas que nem cogitam, né, entrar numa universidade ou trabalhar de qualquer maneira relacionado ao cuidado com o outro, sempre colocam a medicina como uma das coisas mais difíceis pela responsabilidade, pela quantidade de conteúdo, de informação, sempre falam, né, tem aquelas famosas frases que dizem tu vai querer mesmo estudar medicina, medicina tu tem que estudar para a vida toda, nunca pode deixar os cadernos, deixar os livros. São aquelas frases populares, mais vulgares assim do dia a dia, que contém uma certa verdade, né? É uma dedicação
contínua nessa prática. E antes de eu ler ela, eu gostaria de me posicionar perante ela, né? Eu não estou lendo aqui como um sábio, como um médico experiente, como vocês vão ver que existe um certo diálogo nessa, como se fosse realmente não um monólogo, não uma poesia solitária, é uma conversa entre as diferentes dimensões da vida médica nessa poesia, e eu quero me posicionar como o estudante que escuta essa poesia, que escuta do médico experiente. Não é aqui falando um médico experiente que sabe todas as condutas, sabe todas as técnicas, procedimentos, sabe como atuar e realmente interagir da melhor maneira com o paciente. Não, é um estudante que está caminhando para um dia chegar num nível de excelência, não somente para satisfazer os meus objetivos, também para isso, mas que eu afete positivamente os meus pacientes, que eu possa trazer para eles o conforto, trazer as soluções que eles esperam. Então, eu vou me posicionar como esse estudante que escuta o médico experiente falar. E eu acho que quando a gente consegue realmente captar o que o Dr. Armando Lara expressou nessa poesia, de alguma maneira a gente se instala na verdadeira missão, no verdadeiro propósito que é ser um médico. Então, eu vou ler em espanhol para vocês, eu vou colocar depois, não sei se eu vou colocar no próprio vídeo ou colocar na descrição, uma tradução que eu tentei fazer para facilitar aqueles que não têm muito contato com o espanhol, embora seja uma língua muito parecida com o português. Então aqueles que têm alguma dúvida sobre alguma palavra ou outra, para consultar, eu fiz uma tradução que não foi, eu primeiro coloquei como que ficaria num tradutor normal, no Google Tradutor, e eu senti que várias palavras ou a maneira que ela foi construída ali nessa tradução mecânica automática do Google não ficou legal, então eu fui tentando fazer alguns reparos, mas eu não vou ler em português porque vai perder a força poética, vai perder até a própria semântica, a tonalidade, perde a ritmicidade, perde a beleza que ele conseguiu colocar na língua espanhola. Então vou ler na língua espanhola, e aqueles que não entenderem eu vou colocar aí ou na legenda ou no próprio vídeo. Vou abrir aquí y voy a recitar. Me pides, muchacho, aclare tus dudas, que como fantasmas te acosan y apuran. Seguro que esperas respuestas maduras, que alumbren a giorno tus sombras oscuras. Sé bien lo que quieres y ansío ayudarte, porque esas dudas remozan mi sangre, ya que fueron mías al recién graduarme. Algo, poco mucho, tengo que brindarte. La ruta es muy larga, casi inalcanzable. Es siempre exigencia permanentemente darse. Pensar en los otros, comprender, amarles, sentir sus dolores, sufrir en su carne. Ser timón y guía en cada percance, responsable pleno de sus desenlaces. Ser hermano, amigo, confesor o padre, tumba de secretos que jamás violares. Calmante de angustias, dolores o hambre, curioso obsesivo que explora incesante el cuerpo, la psiquis, el mundo y el aire, sin renunciarle nunca a beneficiarles. Que el fin del balance no pueda acusarte, que tu meta sea siempre un semejante, sin nombre, sin cara, al que te entregaste, con toda tu ciencia, tu atención y tu arte. Recibir por pago lo que no soñaste, los ojos llorosos de una pobre. Recibir por pago lo que no soñaste, los ojos llorosos de una pobre madre, que rogando al cielo pretende expresarse, y lágrimas solo tiene para darte. Ya ves, mi muchacho, no te me acobardes, vocación ya tienes, completa el bagaje,
junta valentía, honradez y coraje. Y verás entonces, ser médico es fácil. Então, como a gente vê, é realmente uma poesia linda, bela e profunda. E eu gostaria de fazer com vocês, eu convido vocês a refletir, a gente poder aprofundar um pouco no que ele está querendo dizer. Eu vou pegar cada parágrafo, vou fazer uma breve meditação, também vou dar um espaço para vocês pensarem e extraírem o que vocês conseguem dessa expressão poética, né? Porque, como sabemos, a poesia ela é o mundo das possibilidades, não da realidade concreta. Ela não tem por si só, ela pode descrever alguma coisa concreta, mas ela tem a pretensão de ir além e de abrir um mar de possibilidades que às vezes está fechado, né? Então a gente às vezes olha para um órgão, por exemplo, como o coração, e se a gente for pensar cientificamente, materialmente, a gente vai ver o coração como um órgão musculoso que tem certas características histológicas, que possui diferentes capas, que possui uma fisiologia específica através da eletricidade, da mecânica, da injeção de sangue. Isso é o componente material e eficiente do órgão. Mas a gente sabe que o coração, ele também poeticamente, ele pode ter outras possibilidades. Então ele expressa essa pujança, essa força que nutre o corpo todo, que dá essa fortaleza, que dá essa continuidade, esse relaxar e contrair. Então existe uma força poética no coração que pode ser explorada por outras vias. Então por isso existem os médicos, aqueles que cuidam do corpo mais organicamente, e existem os poetas que extraem a poesia de algo que talvez seria visto só como um mero órgão. Não um mero, é um órgão muito especial, vital, mas que pelo médico ele vai ter uma análise um pouco mais concreta e objetiva. Então eu vou aproveitar para fazer essa depuração de cada parágrafo a meu modo, com as minhas ferramentas, com os meus entendimentos. Eu tive a oportunidade de escutar já mais de uma vez essa poesia, esse poema, então já me surgiram diferentes pensamentos, diferentes reflexões, mas seguramente vocês vão ter outras percepções, e eu até convido vocês a colocarem aí nos comentários, interagir um pouco. O pessoal interage pouco aqui relativamente nos vídeos, eu sei que eu não tenho um grande público e uma grande audiência, por assim dizer, mas bom, não é também a minha intenção, é só para quem deseja entrar em contato. Eu estou tentando compartilhar a forma que eu gosto de estudar medicina, e eu acho que é válido ter uma expressão, de repente existam outras pessoas que também gostem e eu possa estar contribuindo com esse processo, né? Então quem quiser colocar, fica à vontade, será um prazer ler o que vocês entenderam a respeito dos diferentes parágrafos aqui. Eu vou começar então. O primeiro parágrafo diz assim, primeira estrofe, parágrafo diz assim: Me pides, muchacho, aclares tus dudas. Então, ele é um pedido de um jovem que é estudante, provavelmente, de medicina, e ele faz um pedido ao seu preceptor, né, ao seu mestre, ao seu tutor, que aclare, que explique, que tire as dúvidas dele, né? E as dúvidas, elas são de que tipo? Elas são dúvidas que, por exemplo, eu estou com dúvida se eu coloco uma camisa ou uma camiseta, se eu coloco uma calça ou uma bermuda, um short. É esse tipo de dúvida, ou um tipo de dúvida se hoje eu vou manter a minha dieta saudável ou hoje eu vou comer um fast food. É esse tipo de dúvida? Não é esse tipo de dúvida. É um outro tipo de dúvida. São dúvidas que, como fantasmas, como assombrações demoníacas, acusam e apressam essa pessoa, porque nós sabemos que
dentro da medicina, dentro do curso, nós temos provas, nós temos desafios diários de estar em contato com pessoas que sofrem de alguma enfermidade, de alguma afetação patológica ou não, ou um parente que quer saber algo, e nós, como estudantes, temos esse desejo de poder explicar as coisas, de aclarar, e a gente às vezes não sabe como acontecem as coisas. Agora teve essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, e quantas vezes algum familiar ou algum amigo possa ter perguntado e o que é esse vírus, quando que ele vai acabar, e o que ele causa? E nós às vezes como estudantes ou até médicos já formados não sabemos. E nós mesmos nos colocamos como esses detentores de captar essas realidades, às vezes nós não conseguimos. Então elas nos acusam, elas nos apressam, elas nos deixam ansiosos. Então a gente tem essas dúvidas, nós trazemos. E aí ele completa dizendo: seguro que espera as respostas maduras, que iluminem como o dia as tuas sombras escuras. Essa resposta que o estudante pediu ao seu tutor não foi uma resposta de, por exemplo, tu queres água? E a outra pessoa responde sim ou não. Né? Tu estás te sentindo bem? Sim ou não? Tudo bem contigo? Tudo bem? Eu estou falando perguntas idiotas aqui, toscas, mas elas são perguntas do cotidiano que, independente como o outro falar, se quer água ou não, se está com fome ou não, são respostas que são práticas, respostas objetivas, respostas curtas, que elas só pretendem manter uma certa comunicação. Mas que tipo de resposta o estudante quer ouvir de um tutor? Uma resposta madura, uma resposta que ilumine, como o dia ilumina a sombra escura. Então ele colocou já de início esse drama humano da escuridão e da claridade, né? Esses opostos do conhecido e do desconhecido, né? Que é uma grande metáfora, né? Se a gente lembrar lá da alegoria da caverna de Platão, o que a gente vai lembrar? Vai lembrar que Platão descreve uma das maneiras pelas quais o ser humano deve traçar sua jornada é tentar sair da escuridão da caverna, de ser um escravo prisioneiro que somente vê as sombras, que está ali atado, que está ali preso, encarcerado num lugar onde ele não consegue ver a realidade. E o trajeto dele é sair, né, deste lugar, andar lentamente, progressivamente, assim como uma faculdade é um processo que não é do dia para o outro, que nós vamos aprender, até que um dia ele saia dessa caverna e com os olhos mal acostumados, não adaptados àquela luminosidade, ele começa a olhar e é um processo dolorido, mas ele persiste, ele não desiste, até que o olho se adapte e ele começa a ver a realidade tal como ela é. É o processo que acontece conosco durante a descoberta e o conhecimento. A gente está lá olhando as sombras, né? Então, quando imagine a gente com 15, 16 anos, aqueles que não tiveram muito contato com a medicina, eu acredito que alguns outros colegas aí devem ter pais médicos ou parentes que talvez desde cedo já instruíram ou de alguma maneira apresentaram, introduziram esses conteúdos ou esses conhecimentos humanos sobre a medicina, mas para aqueles como eu que não até os 15, 16 anos nunca estudaram profundamente, né, o corpo humano, quando a gente escuta, por exemplo, com 15, 16 anos o que é um estômago, o que é o coração, a maneira que a gente consegue simbolizar ou que a gente consegue projetar imageticamente essas realidades, elas são muito precárias. Elas são realidades não chegam a ser falsas, mas elas são muito superficiais,
são exatamente como sombras borrosas, que realmente não tem limite, não tem contraste, não tem nenhuma dimensionalidade. Então são realmente borrões que nós podemos ver, porque nós estamos, de certa maneira, como a alegoria que Platão comenta, nós estamos ali cegos e aprisionados, né? Então, é importante sabermos que o Platão não fala que quando eu saio para a luz eu vejo toda a realidade. Não, sempre nós vamos ser escravos e prisioneiros e estaremos dentro da caverna em algum assunto, né? Ninguém tem como ver toda a realidade o tempo todo de forma clara e por todos os aspectos. Só Deus teria esse poder, né? Um ser humano, por natureza, ele conhece parcialmente as coisas. Mas é isso que o estudante pede, que o preceptor dele, que o tutor dele, então, ajude ele a sair dessa caverna e que ele possa ir até, então, a luz e possa ver as coisas como elas são, que ele veja um estômago e ele veja as capas histológicas, e ele veja a produção do ácido clorídrico, ele veja a capa de muco, e ele veja o pH, e ele veja as enzimas, e ele veja quando existe uma gastrite, quando existe uma úlcera gástrica. Ele pede que esse médico mostre como um paciente com gastrite sente dor, que sintomas, qual é o quadro clínico, como que eu posso fazer para diagnosticar, qual que é o exame, como eu devo tratar esse paciente, qual é a farmacologia, qual a conduta, que dieta eu devo passar para ele. Esse é o pedido que o estudante faz ao preceptor. Me ilumina, me guia, me diz o que eu devo fazer, mas me fala de forma madura, porque eu preciso sair das minhas sombras. Eu preciso ser iluminado. Então esse é o pedido. Então a primeira estrofe ela tem uma força poética muito impressionante, né? E ela pode nos guiar para a gente entender esse processo que a gente está vivendo na faculdade, que é o que a gente se dispôs a sair das nossas escuridades e nos tornar uma vela na realidade para iluminar essas situações que aparecem de dor e desconforto do paciente, e a gente vai tentar de alguma maneira ligar uma luz ali, ligar um fósforo para iluminar alguma coisa e para aclarar isso aí. E aí, depois, o médico experiente continua a dizer para o estudante: eu sei bem o que tu queres e eu desejo ajudar-te, eu tenho uma ansiedade em te ajudar porque eu sei o que tu está pedindo, eu sei a dimensão que tu está pedindo, né? E por que ele sabe? Porque ele completa aqui, porque essas dúvidas, elas renovam o meu sangue, elas reavivam a minha curiosidade, a minha vontade de aprender, porque elas já foram minhas quando eu acabei de me formar. Então, quando ele se formou, veja que ele diz que essas dúvidas que acusam o estudante, o recém-formado, também já foram dele, e foi dele depois que ele já tinha se formado. Então, veja, ele passou 6 anos na faculdade, fez a sua residência, talvez. Imagina, ele ficou 10 anos estudando, 10, 11 anos, e ainda tinha aquelas dúvidas da forma que um estudante do segundo ano tem, do terceiro ano tem. Claro que em outros níveis, com outras ferramentas, com outro arcabouço teórico diferente, mas ele ainda tinha aquelas dúvidas, né? Porque já foram deles, e renovam ele quando ele escuta alguém sofrendo por elas. Ele fala: isso é importante, isso foi difícil, isso é estimulante, isso é desafiador. Então ele se renova o sangue dele, a vitalidade dele, quando ele escuta alguém passando por aquela situação. Então ele deseja ansiosamente ajudar. Eu vou sanar essa, porque é como realmente não chega a ser uma doença, mas é uma afetação que aquele estudante está tendo. Então ele deseja sanar, ele deseja diminuir essa tensão de alguma maneira, proporcionando. Então ele completa: algo, pouco ou muito, eu tenho o que eu te oferecer. Algo, pouco ou muito, tenho que brindar-te. Porque ele também não tem toda a realidade.
ele não sabe todas as diferentes variáveis que envolvem uma patologia, ou como os pacientes cursam essa patologia, ou quais são os melhores de todos os diagnósticos que existem. Ele não sabe todas, ele está em aprendizado também. Ninguém sabe tudo, né? Então, algo, pouco ou muito, ele tem o que oferecer. Ele tem a sua experiência, tem a sua prática. Obviamente, né, o esperado é que ele saiba mais, né, mais quantitativamente e qualitativamente do que o seu pupilo ali, né, do que o seu estudante ali que pede a dúvida. Então, mas ele também se coloca numa posição de humildade, dizer, olha, eu não sei tudo, né, não espere que eu seja esse oráculo que sabe todo o futuro e sabe tudo o que acontece. Não espere isso de mim, não estou me colocando nessa posição, eu não sei tudo, porém, algo eu tenho para te oferecer. Não é tudo, mas algo eu tenho para te oferecer. Então, é muito interessante a humildade com a qual esse médico se coloca. Ele fala, algo, pouco ou muito eu tenho para te oferecer. Então, é muito interessante porque às vezes o estudante se deslumbra, né, com o pouco conhecimento que tem. E aí entra aquela frase também cotidiana, famosa, que a gente acaba escutando às vezes, que a gente fala, que dizem que a ignorância é uma benção, é uma benção, ela é uma felicidade, né, porque tu não saber das coisas é, de certa maneira, tirar o peso da razão, né? A razão como aquela proporção entre o mundo externo, a complexidade, o nosso mundo interno, e como que a gente vai, né? A gente vai encaixar a realidade e vai tomar as melhores decisões, e que consequências essas decisões terão. Então, todos esses conflitos humanos que são próprios do ser humano, quando alguém se abstém e ignora isso, ou seja, se torna um ignorante naquele momento, ela fica feliz porque ela acha que não existe um conflito, não existe um duelo ali para ser feito. Ela pensa que já está resolvido. Então ela se sente bem, se sente aliviada. E aí é fugir da condição humana, né? Então esse médico, ele não se coloca como alguém que já superou todos esses conflitos e agora, já consciente e onipotente, age no mundo sem errar. Não, ele se coloca como algo, eu sei, algo eu já errei, e vou te dizer o que tu deve fazer para não errar, e vou te falar o que tu pode fazer para que tu possas acertar mais do que eu acertei. Então ele se coloca numa posição muito humilde, e o estudante tem que fazer isso, porque se ele se deslumbra com o pouco que ele sabe, ele aprende um conteúdo, ele sabe o que é uma pneumonia, ele vê os principais agentes etiológicos, ele vê quais são os métodos diagnósticos, ele vê um quadro clínico, ele sabe diagnosticar. Beleza, é uma pneumonia. Só que quantos pacientes tu atendeu com pneumonia? Quantos tu conseguiu fazer um tratamento eficaz? Quantos cursaram? Quantos diminuíram a sua resposta à história natural da doença? Enfim, só o tempo e a paciência poderá dar mais sabedoria pelo fato de ele colecionar um repertório mais amplo, né, para que ele possa operar no mundo de forma mais consciente e eficaz. Tá? Então vamos passar para o próximo parágrafo. E aqui ele volta a dizer, olha só, ele volta a dizer isso que nós estávamos, nós estávamos, eu sempre uso o plural nós estávamos, mas é porque eu estou pressupondo que vocês estão fazendo uma meditação junto comigo, e quando eu comento no vídeo, eu espero que vocês estejam interagindo, né? Não estou fazendo um vídeo para mim, um vídeo é para compartilhar. Então, ele fala, a rota é muito larga, la ruta es muy larga, casi inalcanzable, é sempre exigência permanentemente darse. Então aqui, ó, primeiro ele descreve, ó, a rota é muito larga, quase inalcançável. Então, não é que ele diz assim, não, são 6 anos de medicina, depois se tu quiser fazer uma residência tu faz, ou uma pós-graduação, e depois tu começa a trabalhar e deu, o trajeto ele começa na matrícula, depois ele
ele passa pela graduação ali, pelo período do curso mesmo. Tu vai ter férias durante esse período aí, então tem alguns períodos que tu pode parar aí descansando, vai aprendendo os conteúdos, te forma, começa a trabalhar e acabou. Isso aí é o que o médico faz. Isso que tu precisa para ser um médico. Não é isso. Não é isso que ele fala. Ele fala, a rota é muito larga, o trajeto é muito largo. Ele não está falando que o trajeto começa no primeiro ano e termina no sexto ou no 10º, enfim, não. A rota é muito larga e quase inalcançável. Quase, ele usa a palavra quase na minha interpretação pelo fato de que ela, de alguma maneira, a gente alcança, né? E existem diferentes vias e trajetos, né? Imagina alguém que se forma pode fazer uma residência de psiquiatria, cardiologia, endocrinologia. Existem diferentes rotas que vão converger, né, no tratamento do paciente para que seja tratado de uma forma mais integral, para que seja de uma forma verdadeira, de uma forma completa, composta, mas sabendo que vamos, pela natureza humana, ter nossas limitações. Às vezes por recursos técnicos, não tem os aparelhos, não tem os dispositivos para que a gente possa diagnosticar ou tratar, não temos os fármacos para ter um melhor tratamento, ou às vezes não temos o tempo para poder atender um paciente, mas essa rota ela pode ser perseguida, porque se ele falasse essa rota é impossível, ninguém entraria na medicina e ninguém melhoraria, ninguém caminharia para uma melhora, né? Ninguém caminharia. Então ele ia falar, ó, a rota é impossível, inviável. Se ele tivesse dito isso, ele estaria dizendo, não entrem, né? Ou para esse estudante que pede essas respostas maduras, para ele estaria dizendo, olha, não existe resposta madura. Quanto mais tu caminhar, mais tu terá dúvida e menos tu saberá e tu será é um caminho desastroso, né? Eu já estou prevendo que vai ter uma fatalidade. Não entres, não venha. Não é isso que ele fala. Ele fala, a rota é extensa, é larga, quase inalcançável. Por quê? Tu não vai alcançar tudo, mas ela vai te levar num caminho bom, ela vai te levar a um caminho desejável, se esse é o teu propósito, se esse é a trajetória que tu queres realmente caminhar, né? Que tu queres andar, que tu queres percorrer. Então ele não é fatalista no sentido de dizer não entres, pelo contrário, o nome da poesia é Ser Médico é Fácil, Ser Médico é Fácil. Então ele está dizendo, é possível. E não é só possível, como é viável. É só encontrar aqui a maneira de se colocar, se instalar, ver quais são as circunstâncias, aceitar elas e permanecer ali humildemente e persistentemente, diariamente ali, porque ela vai te levar a algum lugar. Então, ele fala isso aí. E depois ele faz uma prescrição de como deve ser e como ela é na realidade objetiva, como que o médico, como ele vive essa rota aí, como que ele vive esse percurso de maneira com exigências, permanentemente se doando, permanentemente dar-se. E como que tu deve agir pensando nos outros. Ele está te passando uma conduta, ele está te prescrevendo. Ele dá, de certa maneira, ele está acendendo a luz que o muchacho, que aquele aluno pediu para ele lá no começo. Me pides, muchacho, aclares tus dudas. Ou seja, eu vou te falar agora ele está aclarando aqui. Eu vou te aclarar como é que é. É sempre exigência, permanentemente dar-se, pensar nos outros, compreender, amar, sentir as suas dores, sentir a dor do paciente e sofrer na sua carne. Então é o contrário daquele modelo médico que nós às vezes vemos frio, né? De uma maneira tentando, entre aspas, entre mil aspas, dizer que a medicina é objetiva, ela está desenhada por estudos científicos, nós estamos na era
da ciência, né? Então entra o cientificismo, de achar que podemos contemplar toda a realidade através da ciência. Só que a gente se esquece que a ciência é um recorte de uma realidade que é existente, que é real, que acontece, mas ela é um recorte, né? Quando eu faço um estudo para ver, por exemplo, o diagnóstico etiológico de uma doença respiratória, estou recortando a doença respiratória, eu não estou fazendo o estudo para ver a doença respiratória, a doença renal, a doença gástrica, a doença cardíaca, a doença metabólica. Não, eu estou fazendo um recorte de uma situação controlada, delimitada, amarrada, e eu estou vendo aquele pequeno pedaço da realidade, mas a realidade é muito maior. Então, ele prescreve como que o médico atua, ele prescreve como o médico deve atuar, e isso não está escrito e não é uma coisa que agora eu sei e agora, portanto, eu sou um bom médico. Não, isso é um ato contínuo, é algo que deve ser feito, um gerúndio. É sempre amar, não é? É estar amando os pacientes todos os dias, amando, compreendendo, dando-se para eles. Então, ele dá essa luz aí que o aluno pede. Vai ser sempre exigência, não pense que vai ser o contrário. Tu vai ter que permanentemente te dar para esses pacientes, pensar neles, compreender eles e amar eles e sentir as suas dores, porque se tu não sentir, ficar frio e ficar achando que eles são números ou eles são órgãos, e se tu não sofrer na carne deles, sofrer o que os pacientes estão sofrendo, claro que de uma maneira diferente, mais madura e com a responsabilidade de encontrar uma solução para aquele paciente, tu vai estar não vai estar na rota da medicina, tu vai estar em outra coisa, tu vai estar em outro trajeto que não é da medicina. Quando eu falo medicina, obviamente estou incluindo aqui a enfermagem, a nutrição, a biomedicina, a microbiologia, todos os profissionais que trabalham com os pacientes direta ou indiretamente. Mas a gente não pode analisar as coisas de uma maneira abstraída, pensar, não, aquilo lá é um micro-organismo, um pulmão. Não, o pulmão que está numa pessoa concreta que está sofrendo, que a família quer saber o que está acontecendo, que quer que se solucione, que a pessoa quer... Então eu preciso entender essa problemática, essa circunstância, senão eu não vou atuar de uma maneira correta. Eu vou atuar com desprezo, eu vou atuar com negligência e eu vou provocar um dano e, portanto, uma mala praxis, né? E depois, se eu perder meu título, eu não posso reclamar, porque eu não compreendi, eu não senti o que o outro está sentindo. Claro que não da mesma maneira, né? Mas, pelo menos, empaticamente falando. Vou continuar aqui. Ele fala, ser timão e guia em cada percance. O que quer dizer? Ser direção, guia, orientação. Esse aqui tem um certo norte, ele consegue ter uma bússola, ser uma direção em cada acidente. Então, o que é o acidente? O acidente é uma fatalidade, algo que acontece. O paciente ficou doente, quem é que vai ser... O que nós vamos fazer agora? O que aconteceu? Quais são as possíveis consequências, complicações desse processo? Quem é que vai ser essa orientação? Vai ser o médico. Ele se posiciona nesse lugar. Não o médico sozinho, ele vai, obviamente, vai ser bidirecional, o paciente está tomando as decisões junto, mas quem é que, quando alguém vai a um hospital ou vai num consultório, o que a pessoa está esperando? Ela está esperando que alguém guie ela, alguém dê uma direção, dê um norte, ou pelo menos dê umas possibilidades para ela poder fazer algo bom. Porque se não fosse o caso do médico se posicionar como esse detentor de algumas direções, então não haveria sentido existir a profissão médica ou a profissão da enfermagem ou a profissão, enfim, desses profissionais que conseguem ver, olha, está acontecendo isso e temos que caminhar para lá. Então, ser timão e guia em cada percance. Responsável pleno de seus desenlaces. Outra
frase muito forte, violenta, diria, não é? No bom sentido, ela agride lá dentro do âmago do que é ser um médico, responsável pleno dos seus desfechos. Tá? Então, se o paciente chega, estou falando bastante da pneumonia, mas é um assunto que eu estava estudando agora há pouco, mas, por exemplo, o paciente chega lá com todos a clínica, os sinais, sintomas, e eu digo para ele, olha, tu não tem nada nos pulmões, tu não tem risco, tá tudo tranquilo, tu tá com um resfriado, vai para casa, toma um chazinho, ou descansa, ou faz um repouso, só isso, e aquela pessoa tá com uma pneumonia, tá com um abscesso pulmonar, não sei, uma enfermidade extremamente não é questão de ser difícil não, mas uma delicada, né? que está apresentando um risco, e ele se abstém de analisar, ver a gravidade do negócio, de se responsabilizar, e ele negligencia, ele diz não, vai para casa. E aquele paciente começa a piorar e acha que vai melhorar e não melhora, e rapidamente, subitamente o paciente vem a óbito. Quem é o responsável por esse desfecho? Quem foi que disse que ele tinha um resfriado e ele não tinha? Quem agora nós vamos apontar o autor deste desfecho, deste ato? Foi o próprio paciente? Pode ter sido. Se o médico chegou lá e disse, não, olha, tu vai ter que tomar um antibiótico por tanto tempo, tal hora, nós vamos ter monitorado, tu volta aqui tal dia. O médico faz essa função, escreve na história clínica, dá para o paciente vê o que ele tem que fazer, e o paciente diz, não, eu estou apenas com um resfriado e não faz, tudo bem, foi o paciente que foi negligente, o paciente participa do processo de cura. Agora, se o médico não fez nada, quem é o responsável? Então, o Dr. Armando Lara, ele coloca responsável pleno de seus desenlaces. O estudante de medicina tem que saber isso, o médico tem que saber isso, senão não existe a profissão médica. Né? Depois ele coloca ser irmão, amigo, confessor ou pai, y ser hermano, amigo, confesor o padre, tumba de secretos que jamás violares. Então aqui ele faz uma menção totalmente direta, ele está referenciando aqui o juramento hipocrático, o juramento de Hipócrates. Né? Para quem não leu, eu recomendo que leia. Provavelmente não vai ser a primeira vez que vai entender, e se ler 10 vezes também não vai entender, porque ele precisa ser feito um estudo ali, um estudo do contexto cultural no qual foi escrito e quais são as bases éticas pelas quais o juramento pretende orientar o médico na sua prática. Tá? Eu vou fazer uma recomendação aqui, se vocês quiserem, eu até posso colocar depois ali nos comentários para quem pedir, ou procurem aí no YouTube o vídeo do Dr. Hélio Angotti Neto. Tá? Eu vou fazer essa recomendação. Eu comprei há pouco tempo um livro dele também falando sobre a tradição da medicina, e ele se debruçou por muito tempo no juramento, ele depurou, ele investigou, foi a fundo sobre o que está sendo dito ali, né, para não fazer essa análise leviana e mesquinha e tacanha do juramento como se fosse algo qualquer, né? Sendo que é um texto que tem quase 2.500 anos, até mais, acho que 2.500 anos de existência. Se ele existe e tem essa força até nos dias atuais, obviamente ele é um clássico e obviamente ele tem muito a nos ofertar. Então depende do leitor ter a capacidade de extrair o que ele tem para dizer, né? Porque eu não posso pegar uma mesma coisa, uma pessoa leiga que nunca estudou um texto médico, começar a ler um assunto particular, não sei, uma cardiopatia, ela vai dizer, isso não quer dizer nada. Ou, eu li aqui, ela não vai entender, porque ela não fez ainda o esforço, ela não teve o período
de amadurecer e entender o que aquilo está querendo dizer para ela. Tá? Então, eu vou aqui então dizer para vocês, olhem o vídeo dele lá, o juramento hipocrático, muito bom, independentemente das visões políticas, né? Ele é um médico atuante no âmbito da política. Eu não vou entrar aqui nos vieses de dizer se eu penso assim, penso assado, ou se eu quero isso, quero aquilo. Cada um tem as suas particularidades e quando o indivíduo, o sujeito decide se expressar a respeito disso, é um direito, mas também não é uma obrigação. Então eu aqui não vou me abster de dizer se eu concordo com tudo que o Dr. Hélio Van Gogh Neto diz ou discordo de tudo. Não, eu estou oferecendo para vocês um conteúdo específico que ele apresenta, porém ele tem outros diversos livros publicados, outros assuntos que ele aborda, e aí eu não estou falando se eu concordo ou não, estou falando deste recorte exato que eu estou colocando para vocês. E aí, com isso, eu acho que ele faz com excelência essa profundidade que ele dá. Não estou dizendo que as outras coisas ele não faz com excelência, eu só estou novamente comentando que eu estou falando do juramento de Hipócrates. Porque aí o juramento fala sobre a questão do segredo médico, né? Que é algo sagrado ali, o contato que o médico está tendo com o seu paciente, e o paciente veio trazer as suas dores, as suas afetações, seus sofrimentos. E se ele quisesse expor, ele saía numa praça gritando, eu estou com isso, estou sentindo isso, saindo aqui, ou sairia falando para a família. E se ele quiser fazer, ele pode fazer. Agora, não é função do médico receber uma informação e publicar no Facebook, pegar um megafone e sair gritando, olha, o seu fulano está com isso, está com HIV. Não, existe é algo sagrado, é algo que acontece naquele ambiente que foi feito, desenvolvido, pensado para existir uma interação uma relação entre um médico e um paciente. Então, é algo sagrado. Então, o que ele fala ali, o Dr. Armando Lara, no poema Tumba de Secretos, tá? É que tu jamais vai violar, tá? Ali está contido algo sagrado que tu não vai violar, porque se tu violar, tu está te abstendo da responsabilidade médica e, portanto, tu não está na rota correta e tu vai voltar para a escuridão daquela que desencadeou todo esse processo. Então foi um pedido de um estudante que diz: me pides, muchacho, aclares tus dudas. E aquelas dúvidas que acusam, que apressam, que ansiam, e ele quer saber daquelas. E ele está dando um caminho aqui dizendo: olha, tu vai ter uma relação médico-paciente, tá? De que modo que tu vai ter uma relação médico-paciente? Como se tu fosse uma estátua, um robô ou um computador que recebe uma informação e dá uma solução? Não, não é dessa forma, não é este o modo o modo de operar, o modus operandi, pelo qual o médico conversa e se relaciona com o seu paciente. Como é que é? Ele fala, ó, ser hermano, amigo, confessor ou padre. Ser um irmão, imagina um irmão que escuta o outro, uma relação excelente entre dois irmãos. Eu vou escutar desenhando, vou escutar querendo ferir, não, um amigo, eu vou escutar o meu amigo para sacanear ele, para dar uma solução errada para ele, ou para desdenhar do que ele está falando. Confessor, o padre, e aí o padre aqui, tipo, né, a gente vai pensar no padre, a tradução do espanhol para português seria pai, mas podemos pensar também no sacerdote, né, o confessor, né, o confessionário é uma técnica milenar que existe, onde o devoto vai até o ambiente sagrado da igreja, ele tem um horário, tem o dia específico, o momento e o ambiente correto para poder fazer a confissão do que ele quer falar, do que ele acha que ele deve expressar e que ele quer melhorar com aquela religião, com aquele sacerdote. E é dessa maneira, não sendo um sacerdote como um padre, mas é tendo essa escuta, né? Não é essa escuta mesquinha, essa escuta superficial, não, é uma escuta atenta, é uma escuta sagrada, é uma escuta que, olha, esse ambiente foi feito para eu escutar esse paciente
e, independente do que ele me fale, eu vou tentar achar a melhor solução para ele. Claro que a solução mística, religiosa, ela vai ser diferente da solução médica. É óbvio, o médico não é um padre, o médico não é um sacerdote, né, religioso. É diferente a função. Mas a escuta, a atenção, ela deve ser no mesmo nível. Ela deve ser no mesmo nível. Eu devo realmente tomar algo sério, algo que eu preciso me sensibilizar porque alguém está sofrendo e eu posso talvez contribuir. E depois eu não tenho que sair, como o sacerdote não sai na igreja gritando, eu não deveria, não sei também, não depende de cada localidade, cada religião tem a sua maneira de atuar, mas o médico não pode escutar uma informação e sair falando para todo mundo. Não. Ele pode notificar se for um interesse público, se for mas não dando essa descrição de dizer, o fulano que mora lá, que é casado com a ciclana, que não sei o que. Se ele começar a fazer isso, não existe nenhum interesse ali. Agora, claro, um paciente chega com uma condição rara, eu peço para tirar uma foto, e se estiver dentro da legalidade, eu apresentar no congresso, ou, enfim, aí já são outros 500 que eu não vou estar expondo o paciente de uma forma pejorativa. É outra situação totalmente diferente. Ele continua aqui então, o que o médico, quando ele escutar essa problemática, quando ele escutar essa narrativa do paciente, como é que ele vai atuar? Ele vai ser o calmante de angústias, dores ou fome. Então, assim, o que ele está querendo dizer quando ele expressa calmante de angústias, dolores ou hambre? Porque o médico, ele nem sempre vai conseguir, mas a intenção dele tem que ser acalmar essa angústia. O paciente chegou, eu tô com dor, calma, né? Ele vai tentar respirar, fazer com que o paciente eu não vou assustar, eu não vou deixar ele mais tenso, mais ansioso, não vou prejudicar o processo dele, pelo contrário, eu vou tentar acalmar ele, eu vou dizer que eu sei alguma coisa, que eu tenho uma conduta, que eu vou dar para ele algo melhor. Então, calmante de angústias, dores ou fome. Pode ser uma dor, até uma dor física. Estou com dor no quadril, ou estou com dor no estômago, estou com dor de garganta. Pode ser uma dor assim mais física mesmo, ou estou com uma dor porque perdi um filho, uma dor porque, né, então uma angústia, uma dor existencial, não sei porque eu estou aqui, porque eu vim para o mundo. Ou até a fome, né? A fome não necessariamente de comida, de alimento, pode ser uma pessoa que tem condições precárias, a pessoa não tem o mínimo necessário, não é satisfeito na vida dela a alimentação. O médico pode sim ser essa pessoa, uma pessoa marasmo, cachorcor, qualquer outra enfermidade que lide com com essa problemática da fome material mesmo, mas pode ser um outro tipo de fome, uma fome de o paciente querer saber o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo, ele tá faminto por entendimento, faminto por esperança, faminto por um desfecho melhor na vida dele. Então o médico tem que ser esse calmante dessa fome, dessa dor e dessa angústia. Pelo menos idealmente ele tem que tentar se posicionar nesse lugar e ele saber que a potência dele e a qualidade do ato dele só vai ser amplificada com o tempo. Não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, não vai ser ano que vem para quem está começando. Para aqueles que já estão há muito tempo, provavelmente, e muito com uma certa... Para aqueles que fizeram da maneira... pelo trajeto correto que o Dr. Armando Lara vem falando até essa parte do poema, com certeza esses que já caminharam há anos, há décadas, já são muito assertivos, já são calmantes, extremamente eficazes. É algo fácil de perceber. Colocar um estudante do 4º ano, do 5º ano num hospital e colocar um médico que atua 10, 20 anos de uma forma a buscar a excelência, os dois atuando com os mesmos pacientes, quem vai agir melhor, quem vai ser melhor calmante, quem vai ser melhor calmante para a angústia, para a dor, para essa fome, inevitavelmente será o médico mais experiente. A não ser que o médico tenha feito tudo errado, porque ele pode ter
feito desse percurso uma rota totalmente inversa pela qual ele deveria caminhar. Então, de repente, esse médico será pior que o do quarto, quinto ano. Então, mas isso é uma tragédia, isso não é o esperado. Então ele completa aqui: curioso obsessivo que explora incessante o corpo, a psique, o mundo e o ar. E depois ele não é que ele é um curioso, porque eu sou sempre curioso, eu sempre fui curioso. Não é exatamente isso. Ele é curioso obsessivo, né? A obsessão, a gente sabe que ela é um processo patológico, é um toque, transtorno obsessivo compulsivo. O médico tem que, ele de certa maneira, ele é um obsessivo. Obsessivo pelo quê? Por explorar o corpo, por explorar no sentido de conhecer, não explorar no sentido de utilizar de forma pejorativa, de forma ilegal, não é exatamente isso. Explorar incessantemente de forma a conhecer o corpo, a psique, o mundo e o ar. Mas para que isso? Para que tudo isso? Porque ele é doente? Porque ele é louco? Porque ele precisa ser internado? Ele precisa tomar uma medicação? Não, ele age dessa maneira compulsivamente para beneficiar os pacientes dele. É para isso que ele faz, pelo menos é para isso que ele deveria fazer. Não é para ele apenas satisfazer a curiosidade dele. Não, ele é um curioso que se tornou curioso e cada vez é mais curioso, quanto mais estuda, obsessivamente. Para quê? Para beneficiar alguém. E quem é? É o paciente. E mais tarde ele descreve como que ele interage exatamente com o paciente. Mas eu queria pontuar também é que quando ele coloca que o corpo, a psique, o mundo e o ar, ele dá um pouco da amplitude que é um médico, né? O que deveria ser um médico. Porque o médico pode explorar o paciente, primariamente ele vai ter contato com o quê? Com o corpo. O paciente chega, começa a falar, né? Ou nem precisa falar, o paciente pode estar desacordado, inconsciente, e o que ele vai ver? O corpo. Tem alguma ferida, né? Tem alguma fratura externa, interna, tem sangramento, tem hemorragia. Ele está vendo o corpo do paciente, está pálido, está cianótico, tem o pulso, né? Como é que está a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, sinais vitais, o corpo. Ele está vendo o corpo, é o primeiro contato, o primeiro movimento que o médico tem com esse paciente. Depois ele fala, o corpo, a psiquis. O que é a psiquis? A alma. O que é a alma? Quais são os processos pelos quais esse paciente se reconhece como ele mesmo, né? O que é o ego? O ego é a história que esse paciente conta dele mesmo. Então ele vai contar uma história, uma narrativa. Ele vai chegar, olha, na semana passada eu comecei a sentir tal coisa, eu fiz tal coisa e progrediu para tal lugar e agora eu vim até aqui. E eu estou me sentindo assim. Isso é o ego, a história que eu conto de mim mesmo, dos meus acontecimentos e o que eu me identifico como algo próprio. Então, isso é a psique. Então, o médico vai entrar em contato, se a pessoa estiver acordada, não estiver em coma, o médico vai entrar em contato com a psique. Então, ele precisa entender o que é essa psique, né? Quais são as dimensões dela. Como que eu faço para aprofundar na psique de um ser humano que está me contando algo? Não só para saber se ele está mentindo ou não, mas para poder interpretar melhor, tá? Mas como assim? E que horas tu sentiu? Como foi? Foi uma dor assim ou assado? Onde tu mora? Aí vem o mundo, né? O mundo são essas circunstâncias existenciais. Onde tu mora? Que água tu toma? Que comida tu come? Tu faz exercício, tu fuma, tu bebe álcool, tu usa drogas. É o mundo externo, o ambiente, né? O ar está poluído. Eu trabalho, que lugar tu trabalhas? Né? Com que tipo de injúrias,
com que tipo de noxas tu entra em contato, não vai falar nessa terminologia, mas com que tipo de agentes agressivos tu entra em contato, o mundo. E o ar ele também pode entrar com uma interpretação muito poética, na minha visão, pode ser o ar no sentido de o ar mesmo, o ar físico, o ar químico, né, da atmosfera, pode ser isso, pode ser se o ar está poluído ou não, se eu moro perto de uma fábrica, eu trabalho numa fábrica, moro perto de lugares onde pulverizam agrotóxicos, pode ser o ar que o médico investiga, mas pode ser o ar no sentido dessa substância etérea, volátil, né? Dessa substância que é impalpável, assim como são as coisas de ordem sobrenatural, por assim dizer, né? O médico precisa também, eu não posso, se o paciente é alguém fiel, religioso, que chega fazendo uma narrativa, eu não posso descartar e desdenhar isso. E o médico pode também ter a sua espiritualidade e ele pode achar que aquilo pode ter uma vantagem para ele durante o atendimento e provavelmente terá, porque as religiões ou as práticas espirituais elas são e elas servem justamente para quê? Para dar valor, um conjunto de valores pelos quais nós agimos e nos movimentamos e fazemos a nossa vida. Então o ar pode ser esse espírito, essa imaterialidade que está presente, todo mundo sabe, né? A gente vê, por exemplo, um copo, aproveitar para tomar uma água, a gente vê um copo e o copo ele pode ser o símbolo de um vidro, do seu aspecto material, um vidro que tem forma cilíndrica, que tem uma abertura no seu polo superior, posso pensar assim, posso fazer uma descrição totalmente material, ou posso pensar que o copo é o recipiente pelo qual um líquido pode ser recebido, pode ser ali estocado, pode ser ali acumulado. Posso pensar que o copo é o símbolo pelo qual Cristo bebe o vinho. O copo é o símbolo do objeto pelo qual eu posso oferecer para o meu próximo algo que lhe matará a sede ou que lhe dará uma sensação prazerosa, enfim, existe uma imaterialidade, aquele negócio que o Aristóteles fala da potenciato, quase tudo no mundo existe uma potenciato, então uma cadeira ela tem o potencial de ser um lugar onde eu posso sentar, mas ela pode ser também uma madeira que eu posso utilizar para colocar como lenha, para queimar. Eu posso utilizar essa cadeira, não sei, para fechar uma porta que está abrindo, enfim, potenciato. Então, existe uma imaterialidade que o médico ele pretende explorar também, que aí ele colocou como ar, eu interpreto dessa maneira, talvez não seja exatamente isso que ele quis dizer. A gente está caminhando aqui para o final. Que o fim do balanço não possa te acusar. Que a meta seja assim. O que quer dizer? Que o fim do balanço não possa te acusar. Quando acabar a tua vida, quando estiver lá no leito de morte, quando estiver velhinho, sentindo aquela chegada do término um pouco... não é tão contraditório, mas chegando ao final dessa trajetória na Terra, que quando chegue essa reflexão e eu faço esse balanço de dizer como foi que eu vivi, o que eu fiz, né? E como um médico, né, pensando, ele está dizendo para esse estudante que o fim do balanço não possa te acusar. O que quer dizer acusar? Né? Acusar geralmente pensar assim, olha, quem matou tal pessoa? Foi ele, então ele é o acusado. Né? Geralmente tem essa acusação, a acusação tem essa conotação de uma
de algo mal, de algo ruim, né? Uma acusação, foi tu é o culpado. Então, que o fim do balanço não aconteça isso. Não, olha, eu fiz o que eu tinha para fazer, fiz da melhor forma, eu errei, me equivoquei, mas eu tentei fazer o meu melhor. Que o fim do balanço pode ser isso, porque daí tu vai ter essa sensação de paz, satisfação de ter feito o que deveria ter feito, de ter cumprido a trajetória que tu te propôs a cumprir. Se tu estás fazendo isso progressivamente, tu terás uma paz, que esse balanço, e não precisa ser no fim da vida, pode ser no fim do ano, que é o que nós estamos fazendo agora, né? No caso, já passou 2021 para 2022, mas durante o período de 2021, muitas pessoas começam a fazer esse balanço. Como é que foi meu ano? O que eu fiz? Mas a gente pode fazer esse balanço no final do mês, pode fazer no final da semana, no final do dia. Que balanço eu faço? Eu posso me acusar hoje de dizer, olha, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Eu negligenciei, hoje eu tive preguiçoso, hoje eu estava muito soberbo, estava arrogante, hoje eu não quis estudar, hoje eu não sabia tudo, hoje eu tratei mal as pessoas. Aí eu pego todos aqueles outros trechos, aquelas estrofes superiores e começo a confrontar, né? Se vocês têm um entendimento, estão aqui até agora, talvez tenha sentido para vocês também. Eu comparando a minha vida e os meus atos com isso que o Dr. Armando Lara está falando, esse balanço me acusa ou eu fico aliviado porque eu estou fazendo o que eu devo fazer? Então ele diz, olha, que o fim do balanço não possa te acusar e que a tua meta, isso é muito, muito pertinente e profundo, agudo, a maneira que ele conseguiu colocar isso aqui. Ele fala que a tua meta seja sempre um semelhante. E aí, qual o semelhante, né? Ele fala, o semelhante sem nome, sem cara, ao que tu te entregou com toda a tua ciência, tua atenção e a tua arte. Então, qual é o teu semelhante? O semelhante não tem cara, não tem nome. Que tu vai te entregar e de que forma? Com toda a tua ciência, com todo o teu saber, com toda a tua atenção, com o teu foco, com a tua energia e a tua arte, a tua técnica, como fazer, como atender, o que falar, o que perguntar, essa é a tua arte. É como auscultar, como palpar, como tocar, essa é a arte. E o que significa isso é a tua ciência. Eu estou palpando um órgão irregular, duro, empedrado, um fígado. O que quer dizer isso? É a minha ciência. Como eu palpo é a minha arte. E eu tenho que estar atento, então, com toda a tua ciência, atenção e arte. Para te poder integrar tudo que tu tem de melhor e oferecer para aquela pessoa. E quem é essa pessoa, tu não sabe. Pode ser que seja a tua vizinha, pode ser que seja um parente, tua mãe, teu pai, tua irmã, dependendo da situação. Muitas vezes os médicos não atendem os seus parentes para que não tenha ali uma relação tão afetiva, né? Mas se for o caso, imagina, né, durante uma viagem ou num lugar isolado onde só tenha tu para fazer um serviço. Como tu vai atender essa pessoa? Tu vai atender da mesma maneira a tua mãe, o teu pai, da mesma maneira com aquele que tu nem sabe o nome direito, que tu acabou de receber o nome dele, que tu nem lembra do rosto dele, mas que tu te entregou como se fosse teu pai, tua mãe, teu irmão. Então, que a tua meta seja sempre um semelhante, um igual a ti. Isso também faz uma referência lá ao Juramento de Hipócrates, onde ele fala que atenderei a todos, livres ou escravos, de homens ou mulheres, enfim. Né? Claro que naquele contexto grego lá, como eu já disse para vocês, olhem lá o vídeo, leiam depois novamente o juramento, interpretem da forma adequada que vocês vão ver, né? Então, obviamente na Grécia era naquele período uma sociedade escravocrata e infelizmente existia isso, mas ele está falando, o juramento Hipócrates disse, eu vou atender mesmo esses que são considerados na sociedade livres e os escravos da mesma forma, ou seja, sem nome, sem cara,
não me importa se eles são escravos, se são homens, são mulheres, não importa, eu vou atender eles da mesma forma. Então, é uma referência nítida aí. E aí, os dois últimos parágrafos ou estrofes, e a gente vai se encaminhando para o final. Ele fala assim, ó, receber por pago o que tu não sonhaste. Ele está dizendo qual que é a tua recompensa de fazer tudo isso que eu vim te falando. Eu vim, te dei uma luz, te iluminei no que tu me pediu, estou te dando toda a minha sabedoria durante toda a minha vida, e eu vou te contar qual é a recompensa, qual que é o prêmio que tu ganha em fazer isso. É também muito... todos esses trechos aí, eles são muito comoventes, eles são muito tocantes, se a gente deixar ser tocado por eles têm muito a dizer. E fala assim, receber por pago o que não sonhaste, o que tu não sonhou. Porque o que tu tá sonhando? O que quando tu entra, tu, de alguma maneira, tu precisa te vestir, né? Tu precisa ter um teto, tu precisa ter o pão de cada dia, tu precisa sustentar os teus pais, ou tu precisa sustentar os teus filhos, alguém da tua família, ou tu precisa ter dinheiro para fazer as coisas que tu quer, as tuas viagens, os teus cursos, os teus livros, tu precisa ter dinheiro, então tu quer ser pago por isso, e tu vai ser pago por isso, porque tu tem uma carga horária, tu tem uma profissão, tem um ofício, então tu vai ser pago por isso. E muitas pessoas já entram com esse intuito, esquecem tudo que foi dito, tudo que nós lemos, tudo que nós refletimos, não existe. E eu foco no pago. O que é que eu ganho com isso? Eu ganho dinheiro? Quanto de dinheiro eu ganho? Quanto eu posso ganhar? E quanto prestígio eu ganho, né, por ter esse dinheiro e ter essa profissão? Tem pessoas que focam muito nisso e sofrem porque o Dr. Armando Lara aqui, ele está nos falando outra realidade. Ele está falando que não é isso que tu vai receber. Então não fica esperando ganhar tanto dinheiro, porque talvez não seja isso que é o que tu vai ganhar. Não é o que tu sonhou, não é o que tu tá pensando aí que tu vai ganhar. E o que ele fala que tu vai ganhar? Os olhos chorosos. Vou falar em espanhol, depois eu volto em português. Los ojos chorosos de una pobre madre que rogando al cielo pretende expresarse y lágrimas solo tiene para darte. Então ele fala, os olhos que caem caem o que está transbordando da alma, no caso, né? Não por um desespero, não por uma dor, mas por uma profunda alegria e gratidão, que talvez são os sentimentos, ou até, melhor dizendo, as formas mais excelentes com as quais o ser humano pode viver, né? Vamos pensar, né, o quanto é bom a gente quando recebe algo de alguém e fica grato, fica feliz, né? Recebe um presente, recebe, né, um agrado, e aquele agrado veio por um esforço, veio por um alguém te deu algo, e aí tu vai lá e fica feliz, né? Então a gratidão é uma coisa nobre, e é uma grande virtude que pode ser desenvolvida, mas às vezes ela acontece de forma que se a gente não ser grato, nós vamos sofrer, e se nós formos gratos, nós vamos ficar felizes. Então o que a mãe dá pro médico? Os olhos chorosos de uma pobre mãe, uma pobre no sentido de que ela tem uma vida, tem um filho, o filho ficou doente e ela estava desesperada, e aquele filho foi curado, foi tratado, recebeu carinho, melhorou, ou está melhor. Então ela, pobre, porque ela de alguma maneira, ela tá perdendo o que ela tem de mais valioso, mais rico. Então ela ficou empobrecida nesse momento, ela ficou para baixo, ficou deprimida, ficou angustiada, ela ficou empobrecida.
Por isso que ele fala pobre, não é pobre porque ela não tem dinheiro. Pode ser também, não é isso, eu acho que ele quis apontar. Ele falou, pobre madre, pobre mãe, que está perdendo de ver o filho da forma com a qual ela quer, que ela aprecia e que ela cuida, que ela cuidou tanto, que ela portou ele dentro do ventre, que ela nutriu ele através da placenta, que ela amamentou, que ela deu papinha, que ela cuidou para que ele crescesse, para que ele tivesse uma vida, que ele fosse livre para escolher o que ele quisesse, e agora ele não pode escolher porque ele está doente. Então ela foi tirada algo que ela plantou, colheu, cuidou, e aí, quando é devolvido para ela essa esperança de que esse filho dela tenha novamente essa liberdade, ela expressa com o choro, com o transbordar da alma. Ela dá o mais puro, o mais depurado, o mais lindo que existe, que é o choro. O choro, não o choro desesperado, mas o choro do agradecimento, da felicidade, do transbordou, assim como quando nasce um filho, né? Quando os pais se emocionam, nasceu um filho, ou o filho disse papai, mamãe, e está se desenvolvendo, ou o filho estava doente, e ele volta a ter saúde. Então ela chora, e o médico recebe isso, porque ela está chorando para ele, está chorando de felicidade porque o filho ficou curado, sim, mas quem ajudou, quem estava ali presentemente como um ser humano cuidando era um médico. Então este é o real valor que tu vai ganhar, não é o valor material, o valor financeiro apenas, mas esse é o maior valor. O valor é o choro de uma mãe, e a mãe, ela, além dela dar o que ela tem dentro dela de mais precioso, que são as lágrimas, ela roga aos céus, ela olha para cima, ela olha para o que é interpretado pela maior parte da sociedade como divino. E ela, além de ela estar agradecendo ao médico, ela agradece ao médico e dá o mais puro dela para o divino, para Deus, e pede que Deus também abençoe esse médico. Então ela junta o que ela tem de melhor dentro dela e o que ela vê de maior fora dela, que é Deus. Okay? Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, mas olhando de fora a expressão que ela tem, ela se expressa chorando com o Altíssimo, e esse choro é para que o agradecimento dela toque a divindade, o Criador, e o Criador abençoe o médico. Então, de alguma maneira, é isso. E aí ele fala assim, e lágrimas só tem para te dar. Mas eu acho que ele expressa somente, não, é especialmente para te dar. É algo... quando ele fala só, eu não sei o que ele quis interpretar, talvez seja que aquela mãe só tem realmente isso, mas eu entendo como só ela tem, não é solo tienen para darte, não. Para mim não é solo tiene para darte, eu creio que o significado seria que só ela tem para te dar isso, porque o amor de uma mãe para um filho, de um pai para um filho para um pai, um filho para uma mãe, ou de um irmão, só quem é filho, que somos todos filhos, ele nasce espontaneamente, né? E só quem tem um irmão sabe qual que é o amor do irmão. Só ele pode te dar aquilo ali. Eu não posso pedir para um paciente meu, né? Um paciente, não sei, o paciente chegou lá e chegou lá com, sei lá, uma dor de garganta, e eu quero receber desse paciente com essa dor de garganta, que ele foi tratado, um choro de uma mãe. Não, porque ele não é mãe, ou se ele é mãe, não foi o filho dele que foi curado. Enfim, eu não vou ficar sendo redundante, que deu para entender, mas olha a profundidade que ele coloca. E aí o último estrofe, para a gente concluindo aqui, e eu deixar vocês também
seus períodos aí de descanso, de estudo, do que for, trabalho. Ele fala assim, então, depois de toda essa luminosidade que ele jogou a esse estudante, todo esse carinho, toda essa atenção que ele deu como se fosse um próprio paciente, como se fosse para ele mesmo no passado, quando era jovem, ele fala: "Sabes, mi muchacho, no te me acobardes, vocación ya tienes, completa el bagaje, junta valentía, honradez, coraje, y verás entonces, ser médico é fácil." Então, o que ele está dizendo aí? Ele está falando: tu já vê então, tu já viu tudo que eu falei? Já vistes o que é a medicina, o que é ser um médico, o que é estar cuidando de pessoas, o que é ser um profissional de saúde dedicado? Tu já viu o que é isso aí? Já viu o lindo que é, o grande que é e o maravilhoso futuro que te espera? Tu já viu? No te me acovardes. Não te acovardes, não te acanhes, não te apequenes, não te acachapes, não te diminua. Vocación já tienes, completa el bagaje. Vocação tu tens porque tu já viu o caminho, tu já deslumbrou, tu já deu o primeiro passo, tu viu que tu aguenta. Vocação não é só vocare, ele é chamado, é uma voz que chama, mas não é exatamente só isso. É eu ser chamado e ver que consigo ali suportar o peso de estar ali e aquilo não me faz mal, me fortalece. Então eu sou vocacionado. Cada paciente que eu atendo é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo essa dificuldade me fortalece, me faz bem e eu não sucumbo, eu não morro, eu não termino, eu não fico desesperado, pelo contrário, aquilo me engrandece. Então eu tenho vocação. Se tu viu que tu tem essa vocação, tu já tem metade do caminho andado. Só que metade do caminho andado. Vocação, tu quer ficar ali, tu quer ser alimentado para essas coisas, mas ainda tu não tem a experiência, tu não tem o saber, o conhecimento, tu não sabe quais são as melhores condutas, como melhor agir, tu não sabe ainda. Então o que tu vai fazer? Completa a bagagem, completa a mala, coloca dentro dessa tua vocação o que tu precisa saber, coloca a microbiologia, coloca a anatomia patológica, fisiopatologia, coloca a imunologia, coloca a bioquímica, coloca a anatomia, coloca a cirurgia. Essa é a bagagem que ele está falando, coloca isso aí. Só que se eu souber tudo isso, eu sei tudo de microbiologia, eu sei tudo de epidemiologia, nossa, eu sou um grande anatomista, eu sei tudo, eu sou o Andreas Vesalius, eu sou o Giovanni Morgani, Battista Morgani, um dos pais da anatomia patológica. É só isso que eu preciso para ser médico? Não, eu sou um grande bioquímico, né? Eu sou um Otto Meyerhoff, que a gente viu no prêmio Nobel de 22. Eu sou o Emil von Berg, sou um grande imunologista. É isso que o médico precisa ser? Não é só essa bagagem. Isso é parte da bagagem, mas o que ele completa? Ele fala, junta, ou seja, junta com isso, valentia, honradez, coragem. Então, junta a valentia. A honradez, a honra, tua honra, aquilo que tu representa de valor e que tu não abre mão, e que aquilo para ti é inegociável. E a coragem porque já viu a dificuldade de tudo, já viu que ali é um campo, é uma zona fora da tua segurança, é uma zona que tu não conhece, que pode ser linda, mas pode estar cheio de animais peçonhentos, pode estar cheio de abelhas, de enxames, cheio de areias movediças, mas pode estar cheio de rios, de riachos, de pássaros, né? Pode estar cheio de beleza, mas pode estar cheio de maldade, então preciso de que coragem.
Então, se tu fizer isso, se tu não for covarde, aceitar a tua vocação, se tu tiver a vocação, aceitar ela, não for covarde, completar a bagagem, dos conhecimentos técnicos, da ciência, da atenção, de ficar lá, de aprender, da humildade, de estar lá todo dia aprendendo, completando essa bagagem. E junto com isso, ser valente, né, e enfrentar, não de forma estúpida, né? Eu, por exemplo, vou para o 4º ano de medicina, por querer achar que eu consigo resolver os problemas dos pacientes que estão no ambulatório, óbvio, né, que eu não vou ser estúpido, isso não é ser valente, isso é ser estúpido. Eu preciso de a supervisão de alguém, eu preciso que alguém me ensine como fazer as coisas. Eu estou aprendendo ainda num nível que a minha bagagem está muito pequena, muito rasa, então, humildade. Mas valentia, porque eu preciso estar lá, mesmo não sabendo tanto, o que eu posso entregar de melhor? Valentia, honradez, o que eu vou honrar ali, quais são os valores. Então, todos os valores que nós mencionamos nesse poema. Coragem, porque não vai ser fácil. Eles são para aqueles que realmente sentiram esse chamado, essa vocação. Mas se tu fizer tudo isso, tu vai ver, tá? Se tu não te acovardar, tiver vocação, completar tua bagagem, ter valentia, honradez, virtudes em geral, tu vai ver uma coisa. O resultado de tudo isso, tu vai ver, é que ser médico é fácil. Parece um pouco sarcástico, parece, se nós olharmos com esses olhos de dizer, não, isso é sarcástico, é cômico, ele está fazendo uma piada, né? É uma peça que ele está pregando em nós, né? Porque ele está dizendo que depois de tudo isso que ele termina de falar, todas essas exigências, todas essas dificuldades, ele conclui dizendo que nós vamos ver, né, que médico vai ser fácil. Né? E o que quer dizer fácil nesse sentido? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Né? Por que ser médico é... Por que ele está querendo dizer que ser médico é fácil? Talvez seja pelo fato da satisfação que ele teve profissionalmente, de que ele viu amigos satisfeitos, que talvez o pai dele era, supondo que o pai dele era médico, a mãe dele era médica, eram satisfeitos, eram alegres por poderem tocar em tantas vidas, compartilhar tanto conhecimento, estudar tanto, conhecer tanto. No fim, eles acharam tão bom e se acostumaram tanto com esse processo e de, às vezes, fracassar e não dar certo, mas depois melhorar e procurar a opinião de um outro médico, escutar o colega e fazer isso, fazer aquilo. E que eles tiveram essa facilidade, que é facilidade é a mesma coisa que faculdade, né? Tens faculdade. Faculdade não quer dizer não quer dizer um título universitário, quer dizer facilidade. Faculdade é uma facilidade. Né? Então, quando tu vê que tu pode fazer aquilo e tu faz várias vezes e tu começa a melhorar nesse processo e aquilo ali começa a se tornar um pouco mais natural e mais parte do teu próprio, da tua própria personalidade, da tua própria identidade, que aquilo já não existe uma dissociação entre como tu procede no mundo e como tu age profissionalmente. Quando existe essa associação, essa integração real, concreta, se torna uma facilidade de agir. Então, ser médico é fácil. Ser médico é fácil. Então, eu concluo aqui o vídeo. Eu espero que quem tenha ficado aqui, eu parabenizo pela paciência. Espero que tenha servido. Eu tentei fazer uma depuração através daquilo que eu conheço e, como dito no começo, é muito provável que vocês tenham outras interpretações, outras aportações e a ideia central era nós podermos realmente entender o que a medicina nos pede e se nós estamos dispostos a dar isso,
se isso é realmente algo que nós queremos, porque se é algo que nós queremos, a gente não pode ficar sofrendo tanto no processo, todo dia reclamando. Ah, tá difícil, é muito difícil. Ah, esse professor é ruim, o professor não ensina. O professor me sacaneou, ele não me deu a nota que eu queria. Ele me corrigiu, ele não gosta de mim, ele pegou uma pilha comigo, ele tem algo contra mim, é pessoal. Não, ele não gosta do jeito que eu falo, ele não gosta do jeito que eu... Não, ele me olha, ele não me escuta. Não, eu sei, esse professor não sabe nada. São afetações de parece que nós não estamos instalados na circunstância concreta de estarmos estudando e sermos aprendizes. Quando a gente não aceita e não entende o que está acontecendo, nós sofremos. Nós sofremos, né? Não é verdade? Então, quando a pessoa começa a imaginar, alguém tem qualquer enfermidade, né? Uma enfermidade pela qual lhe dói e além de doer, é feio, olha lá, não, tá estranho, né? Agora alguém dá uma luz e fala, não, está acontecendo isso, nós vamos fazer aquilo e tu vai ficar bom. Respirei, porque eu sei, eu estou com uma esperança que algo vai acontecer, né? E aquilo é muito provável que aconteça, porque foi um profissional que me falou. Agora, se eu entro numa faculdade de medicina achando que não, agora eu vou mudar tudo, né? Porque eu sou um gênio, né? A minha visão é muito melhor, esses médicos não sabem, ou eu vou mudar. Essa soberba, essa arrogância que é tola, tosca, né, e totalmente deslocada da realidade, ela vai causar um sofrimento e a gente vai começar a recorrer a quê? Venvance, Ritalina, o café. Não que a gente não possa usar o café quando, né, eu tomo café todos os dias. A Ritalina, talvez aqueles pacientes que têm a indicação correta, né, tenha algum transtorno de déficit de atenção, é indicado para ele tomar, né? E, bom, alguém que queira tomar uma vez, duas. Agora, aqueles que ficam dependentes, talvez eles estejam colocando, né, as frustrações dele, da realidade que ele não está entendendo por que está acontecendo, no medicamento, ou no álcool, né, ou nas drogas. E muitos companheiros acabaram até tirando a sua própria vida porque sofriam. Esse sofrimento talvez vinha da escuridão da primeira estrofe, né? Eu vou só finalizar aqui, eu sei que já ficou bem largo, mas na primeira estrofe diz: Me pides, muchacho, aclare tus dudas, que como fantasmas te acossam e te apuram. Ou seja, quem comete um ato de suicídio está perturbado por um fantasma demoníaco, no sentido de demoníaco de colocar como algo ruim, abjeto, de algo que perturba uma harmonia, perturba, não literalmente, mas no sentido figurado, ou literalmente, não sei. Então essas dúvidas, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que eu não tirei nota boa, não, porque o cara, mas acho que não, será que gosta de mim, não gosta de mim, não vai me aprovar. Isso são dúvidas que acusam, que apressam, que ansiam, que deixam ansioso aqueles que sofrem. E ele pede para o médico seguro que tu espera que ele te dê alguma resposta madura que ilumine a tua escuridão. E aí ele faz esse poema, ele aclara o que é a medicina, o que vai ser vivido. Óbvio que não abarcou toda a realidade, todo mundo pode pensar de forma diferente, mas é um poema, uma poesia que eu, no meu entendimento, creio que perdurará pelos próximos séculos, pelas próximas décadas, anos, quiçá milênios, porque não, né? O juramento de Hipócrates ficou marcado na tradição médica há 2.500 anos. Algum valor ele tem. Tantas pessoas hoje criticam, né? E algumas razões existem, algumas discussões existem, cabem ali, por isso que ele é alterado, e ele é discutido, e ele permanece. Porque ele tem um valor transcendental, de alguma maneira,
Porque se ele não tivesse valor algum, quem conheceria? Só quem estuda história, quem é para o juramento. Tanto que muitas pessoas que estão nos corredores dos hospitais, que elas, quando o médico não quer atender, muitas vezes elas apelam ao juramento. Mas tu jurou, e o teu juramento de Hipócrates, o juramento que tu fez, todo mundo conhece. Não é só quem estuda medicina. Então, esse texto durou 2.500 anos. Eu não posso, não sou futurologista, não tenho bola de cristal, mas pelo menos o que me causou, que me impressionou essa poesia, eu diria que ela tem um potencial muito grande de perdurar, porque ela faz uma descrição muito precisa, certeira, e ela ilumina as sombras, a escuridão da ignorância daqueles que entraram no caminho da medicina. Né? Ela é como uma vela, um refletor que traz essa certa nitidez de como são as coisas, as consequências, né? Os princípios, os valores, enfim. Me prolonguei bastante, peço... eu não vou pedir desculpa também, né? Foi um vídeo que eu fiz, quem quiser ver, vê, quem não vê, não vê, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. Foi porque eu senti uma necessidade de fazer isso e uma vontade grande, porque eu fui afetado e preferi compartilhar, vá saber se com vocês também aconteça o mesmo, de gostar, de ter outras conclusões e que comecem também a fazer seus projetos aí pessoais, tanto estudantes como médicos ou como outras atividades não voltadas para a área da saúde. Então eu desejo para vocês um ótimo ano de 2022, que vocês consigam ter muitos êxitos, assim como eu quero ter, e que nós tenhamos essas ferramentas, essas armas para primeiro entender onde estamos, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e o que nós queremos e se o que nós queremos é o que nós vamos ter no final. Então fiquem com Deus, um bom 2022 para vocês, um abraço a todos e nos vemos em breve.